Ontem nós ficamos impossibilitados, na verdade, de estarmos também ouvindo a outra parte. No caso aí, como a gente recebeu através da nossa produção, muitas ligações, não só está falando de São Paulo, a gente recebeu de Brasília, a gente recebeu de São Paulo, do Rio de Janeiro, aqui da Bahia, aqui de Salvador. E aí eu disse, olha, eu vou abrir o espaço, né? Porque esse programa é democrático, a emissora prima por isso, pela questão da democracia, ao sistema cruzeiro de rádio. E aí esse espaço está aberto aí para a gente discutir, voltar exatamente a falar sobre esse assunto, claro, ouvindo o outro lado. E aí a senhora está aí no ar para explicar, para dizer que não concorda muito com o doutor Arnaldino Rodrigues, com o que ele defende, é isso, doutora? É isso, eu sou advogada aqui de São Paulo, capital, né, inclusive do escritório que trata até de processos de direito de família, né? E, em primeiro lugar, que o doutor Arnaldino, ele não é advogado, ele não tem cadastro na OAB. Isso não? Comprovado. Não é, ele não é advogado, habilitado, né? Pois é. Então, razão até pelo qual a gente coloca em questionamento a lei da alienação parental por causa do seguinte, eu posso estar abordando, né? Posso estar abordando o tema agora no ar, né? Sim, sim. Então, vamos lá. O que está se fazendo é discutindo o conceito da alienação parental, daquilo que a intervenção de um genitor na criança, a fim de que possa estar tendo um desafeto com o outro genitor, fruto de briga de casal. Mas o que nós estamos aqui questionando, o tema ele é mais profundo, né? Nós, inclusive, alegamos que a alienação parental ele tem um nome. Qual que é a alienação parental? O que é que está acontecendo? Tá, mas por que está se evitando o convívio? O que está se fazendo de suposta interferência psicológica na criança? Ela é realmente alguma coisa fantasiosa ou ela é algo real que tem que ser investigado? E a lei, ela foi criada propositalmente para blindar denúncias muito mais graves e mais sérias do que a suposta falácia da alienação parental, né? Algumas coisas me causam surpresa quando eu leio a lei. Você pega o artigo 2, por exemplo, quando fala que a interferência psicológica de um genitor ao outro, ele é provocado por um genitor, né, por um dos genitores contra o outro com relação à criança, ele estende aos familiares e, pasmem, aqueles que estão na administração, vigilância e cuidado da criança. Se fosse uma briga de casal, por que eu chamo de alienador o professor da escola, o psicólogo, o pediatra, a babá, o cuidador da creche? Porque todo mundo está como alienador no artigo 2 da lei. Então, nós estamos querendo o quê? Desacreditar do depoimento de supostas testemunhas que tenham presenciado ou visto maus tratos, abusos sexuais e outras violações de direito da criança no âmbito familiar. E aí, quando elas chegam no fórum para falar, eles já entram que elas são alienadoras em série, né? Então, algumas coisas que se questionam. O laudo psicossocial, por exemplo, do artigo 4 e 5 da lei, quando você faz a entrevista dos genitores com a criança, há princípios processuais que estão sendo violados nessa lei, a razão pela qual, inclusive, estamos questionando no Congresso Nacional e lutando para sua revogação. Porque os pais, os genitores, eles têm capacidade processual, acima de 18 anos, para depor em juízo. E o juízo é quem faz as perguntas, que deve fazer as perguntas e dá a valoração do depoimento dos genitores. No máximo, a criança, pelo seu desenvolvimento cognitivo, por ser criança, pode o psicossocial fazer o ambiente lúdico para obter a fala da criança, para obter o depoimento da criança e simplesmente trazer esse depoimento ao juízo, mas os genitores, eles têm que ser ouvidos em juízo. O que o psicossocial faz? Pega as falas dos genitores, pega a fala das crianças para fazer, a gente chama o match do Richard Gardner, né? Sabe o match do Tinder? Né? Você pega se afina com uma pessoa na rede social, dá o match. Isso. Nós chamamos isso de match do Richard Gardner. Ou seja, ele pega as brigas, as denúncias entre os genitores na entrevista e reproduz a fala da criança, dizendo que aquilo que a criança está contando no psicossocial, ele é o match daquilo que os pais estão contando, e não é. Nós está havendo denúncias reais de violação. Ela viola, inclusive, um artigo do CPC, que as partes não podem produzir provas contra si mesmo. Se um dos genitores se recusa a responder pergunta ou se cala, e a própria criança, se ela silencia na abordagem do abuso, porque ela teve uma intimidação, supostamente numa visita assistida que o artigo 4 manda fazer
simultaneamente às prévias da entrevista do psicossocial, ou seja, o genitor acusado está tendo visita assistida e ele tem usado os mecanismos, nós temos visto nos processos, mecanismos de intimidação à criança nas visitas que antecedem a entrevista. Doutora Elizabeth, né? Calam, né? O que acontece? Isso é usado contra a criança como alienação parental. A criança, o comportamento e a fala da criança está sendo usada contra ela mesma. Doutora Elizabeth, por favor, essa alienação parental, ela foi aprovada no governo de que presidente mesmo? Quem estava na frente? Ela foi sancionada pelo ex-presidente Lula. Mais interessante no presidente que ela surge no meio da CPI da pedofilia em 2008. Certo, rapidinho, porque é o seguinte, eu permiti que a senhora entrasse e outras pessoas também estão aí, porque ontem, na verdade, eu quero apenas para explicar à senhora. Ontem a gente não teve essa condição, porque nós estávamos aqui com o senhor Naldino na ponta da linha e não tivemos outra condição de colocar outra pessoa. Mas o que eu quero falar com a senhora, doutora Elizabeth, certo? Que eu quero guardar esse tema, né? Eu quero marcar, a gente tem um contato da senhora, para que a gente possa fazer mais uma vez esse debate aqui, tá entendendo? O debate ele é amplo, profundo. Eu percebo. Foi criado também num contexto muito estranho. Mas no momento que ele foi criado... É um tema ligado, inclusive, a ele. No momento que ela foi criada, é uma pergunta que eu quero fazer. No momento que essa lei foi criada, né, claro, cada lei tem que ter a sua redação, né? E claro que ela vai proteger ou vai prejudicar. Se bem que a gente ouve o tempo todo que lei não é feita aí para assim retroagir os problemas ou prejudicar alguém, no caso, nesse sentido, certo? Isso. Quando ela foi criada, por que não houve essa discussão, esse debate antes, para dizer, olha, esse ponto não está legal, esse ponto não deveria estar no contexto, tudo mais. Não houve essa discussão anteriormente na questão da criação e da apresentação dessa lei para aprovação, doutora? Olha, veja bem, em 2009... esse projeto de lei entrou através do deputado Regis de Oliveira, que era o anterior presidente do nosso tribunal aqui de Justiça de São Paulo. Ele é o autor da lei, né? Aliás, o texto, a lei, ela foi tão perfeita nesse engajamento de cerceamento de provas, de proteção a quem está violando os direitos da criança no contexto familiar. Os exemplos, como eu citei agora, as violações processuais que existem nele, que eles foram redigidos por juízes, tá? A própria desembargadora Maria Berenice Dias, do Rio Grande do Sul, ela confessa que ela foi uma das relatoras da lei, né? Então, quando ela chegou no Congresso, a relatora foi a deputada Maria do Rosário, do PT, e ela abriu audiência pública e, pasme, a única pessoa que com muita luta conseguiu fazer parte da audiência pública e ela deu opinião totalmente contrária à aprovação dessa lei, foi então a doutora Cíntia, não lembro o sobrenome dela, que na época era presidente do Conselho Federal de Psicologia, e veja bem, o dessa lei é o setor psicológico do núcleo do tribunal. Doutora. O psicossocial, eles são o pivô desse problema todo que nós estamos enfrentando de violação da proteção e da vida da criança. Deixa eu falar mais uma vez para a senhora. Por favor, me entenda, por favor. Que é o Conselho Nacional de Defesa da Criança e Adolescente, não foi ouvido e nem consultado em toda a tramitação do projeto de lei. Doutora, mais uma vez, me perdoe, certo? Mas assim, aquilo que eu falei, eu coloquei a senhora e tem outras pessoas, tem outras mulheres até esperando na linha, né? E aí, por causa disso, não é consertando o erro, que não foi erro, eu vou explicar mais uma vez. Ontem, no momento que nós tivemos com Naldino, Rodrigues, Paulino no ar, foi impossível entrar uma outra pessoa. Por exemplo, agora mesmo tem pessoas na fila aguardando para falar também aqui no programa. Mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, eu agradeço. Será um prazer, tá viu? Bom, doutora? Nós vamos ter um imenso prazer de poder aprofundar esse tema, porque nós temos crianças hoje morrendo no país. Certo. Chacina de Campinas, tem um pai aqui da Barra Funda que se atirou no Fórum Trabalhista do 17º andar, com um filho de 5 anos, num período que ele estava na guarda compartilhada. Chacina de Campinas, o pai estava sendo denunciado por abuso do filho de 8 anos, ele entrou na casa da família, matou 9 pessoas, foi considerado inclusive o maior feminicídio do Brasil, porque foram 9 mulheres da mesma família, foram mortas, se não me engano, 12 pessoas morreram no total. O filho morreu baleado pelo pai, o pai suicidou, e vários casos de infanticídio com suicídio de genitores que estão acontecendo no país, isso é grave. Vamos falar sobre o assunto. De abusos intrafamiliares, o país é o primeiro país em pedofilia e o 5º em feminicídio, precisamos debater sério esse assunto. Vamos sim, um abraço, doutora Elizabeth, direto de São Paulo. Obrigada pela oportunidade, nós estamos no aguardo.
Um abraço, doutora Elizabeth, é direto de São Paulo, advogada, ouvindo o programa lá, ontem ouvindo esse debate, e tem gente aqui de Valença, na cidade de Valença, já dizendo, rapaz, que pepino, que situação é essa, Valença, e também, o George, né, George também, rapaz, pois é, George, um abraço a você.